Fala galera, eu sou Eduardo Laviano e tô de volta. Olha, como eu prometi que a gente não ia ficar prometendo as coisas e depois sumindo do canal, que é o que eu faço sempre, agora são vídeos esporádicos, sem data certa pra sair, né? Não tô É a melhor assim, aí ninguém fica magoado. Hoje eu tô aqui com uma das minhas pessoas favoritas do mundo, amiga de longa data da faculdade, a rainha geek de Belém, a Ana Paula Castro. Eu não sou rainha geek de Belém, amigo, sinto te informar. Mas pretende. A gente tenta, mas não rola. A Ana Paula, assim como eu, é uma fã fiel de Game of Thrones, vocês podem falar o que vocês quiserem. Apesar da gente só ter uma camisa cada um. É, mas a gente vai comprar mais. Patrocinadores do YouTube, estamos aqui dispostos a receber. E a gente decidiu falar um pouco do final de Game of Thrones, porque como é que essa série icônica vai acabar sem um vídeo nosso comentando, né, amigo? Não tem condição. A gente passou tantos anos, né, consumindo, lendo, vendo teoria e milhões de vídeos e a gente não tem como não se afetar, né? Gostando ou não gostando, a gente tá lá. E eu acho que mais do que isso, não tem como a gente não compartilhar com as pessoas e não conversar sobre, né? Porque, enfim, a série ficou grandiosa. A série ficou grandiosa por causa disso, né? A gente conversou na internet, é isso que a gente vai fazer hoje. Qual é o esquema hoje, Ana Paula? A gente vai falar o final dos personagens principais. Assim, o que a gente achou do final de cada um, pra não ficar naquela review muito ampla, sabe, do episódio. É, porque senão não vai dar certo, né? A gente não tem muito tempo pra falar. E tem muita coisa também pra falar. Quem sabe outros vídeos não surgirão depois disso. A gente vai começar falando da Daenerys, né? Que eu acho que foi a primeira personagem que teve seu fim decretado no episódio de ontem. Ana Paula... No episódio de ontem. É. Porque se for pegar os personagens principais que já tiveram seu fim decretado antes, ainda tem Jaime, tem Cersei, mas falando do último episódio, o primeiro final foi dela. E, assim... Aquele momento aqui. Acho que podemos pular, brincadeira. Acho que ninguém gostou muito, né? Olha, eu até que gostei. Eu acho que... Não do desenvolvimento dela, porque o desenvolvimento a gente sabe que tem uma série de problemas. Mas desse final, especificamente, eu acho que eu preferia ver ela morta do que louca. Sabe, eu como fã da personagem, eu acho que a história dela é mais respeitada assim, vendo ela morta. Mesmo que tenha sido Jon, enfim, quem quer que fosse que matasse ela, mas eu acho que ficaria melhor ela sendo morta mesmo. O que mais me chateia nessa história da Daenerys morrer é que eu sempre imaginei tanto ela quanto o Jon morrendo, e o Jon sobreviveu! O que não fez nenhum sentido. O que foi horrível. Então acho que o meu problema com a morte da Daenerys é, o Jon ficar vivo. Sim. E 2, foi muito cafona e sem emoção. A cena não foi bonita. A cena foi bem ruim. Brega, bem rápida, bem superficial. Não conseguiu me comover. Teve gente que disse que ficou comovida, eu não fiquei. Não sei se era porque eu tava com ranço da série. Eu comecei a gostar da cena quando o Drogon apareceu. Porque melhor personagem, gente. Eu amei ele emoção assim, olha, que parecia um cachorrinho mesmo. Gente, eu fiquei muito mal. Eu gostei do início da cena com ela refletindo sobre a infância dela. Gente, foi lindo. Aí o macho vai e interrompe, nossa, não. Sabe por que eu achei lindo? Porque é a prova de que a Daenerys não é louca. Vocês podem chamar ela de violenta, de tirânica, mas ela não é louca. Mesmo. Ela pode ser autoritária, mas ela fez tudo consciente, ela sabia o que ela estava fazendo, ela depois refletiu sobre, falou pro Jon, explicou as motivações dela. Amei ela falando que achava que o trono era uma montanha de 1000 espadas que ela ia ter que escalar. Que tem até um negócio que no livro é assim, né? De que é muito alto e tem que subir as escadas. E que é uma mentira, que a gente sabe que não são 1000 espadas, né? Mas o Viserion ficava falando essas coisas e ela surtava. Mas enfim, eu gosto muito do início da cena, mas pra mim acaba super mal. Então, nota quanto pra esse final, amiga? 4? Não, 5 tem lugar que passa de ano, então é melhor verdade. Não, 4. Vamos dar uma chance pro Drogon. Foi legal. Ele salvou a cena no final. Levou ela. Apesar de que, não fez sentido ele não matar o Jon. Pra mim, o Jon tinha que ter morrido ali. Mas eu gostei muito da cena do trono sendo derretido. Acho que foi bem simbólico, assim, numa era pós-Targaryen, né? Eles construíram o trono. E aí, quando ela morre, o trono é destruído. Apesar de que o Jon é Targaryen, mas pra mim ele é muito mais Stark do que Targaryen. O pessoal argumenta isso, né? Pro Drogon não matar ele. Mas e a Dança dos Dragões? Tudo muito estranho. A gente é muito mais inteligente que o D&D, óbvio. Então é por isso que realmente as coisas não fizeram sentido. Eu acho que, o pessoal tava até confabulando, dizendo que o Drogon levou ela pra Essos, a galera recebeu ela com super funeral, o Dario da Harris organizou tudo. Seria legal. Então tá aí, pra todo mundo ficar feliz. E ainda tem uma coisa, quando ela tava na Casa dos Imortais, ela viu o trono, né, destruído, as cinzas, e logo depois ela vê o Khal Drogo e o filho dela. É verdade, eu lembro.
coisa Será? linda. Será se foi assim? Uma A alma ideia dela de foi. spin-off aí, né? As aventuras de Daenerys no céu. Ou no inferno. Caramba. O próximo personagem que a gente vai falar, qual é? É o Jon, já que a gente já começou a falar. Personagem favorito da Ana Paula. Certo. Então. Eu vou começar falando de Jon Snow, porque eu queria dizer Tá. que a cena final do desfecho eu achei incrível. Tu achou? Eu não Achei. entendi muito bem. Eu pensei, na minha interpretação é tipo, o Jon é um cara livre, que é despojado de títulos, despojado de vaidade, vai pra além da muralha ser o rei além da muralha, igual o Mance Rayder foi. Pois é, ele deserdou da muralha, foi isso? De novo? É. Mais uma vez? Pois é, assim, a cena final é legal, mas eu acho que faltou um pouco mais, sabe? Pro Jon. Porque ele teve tanto destaque nessas últimas temporadas, teve tanto aquela coisa dele ser o herdeiro legítimo e de todo mundo perguntar pra ele quando a Daenerys fazia alguma coisa ruim, você faria, Jon? Tipo, querendo dizer que ele era o rei legítimo e que ele seria um bom rei. Teve esse diálogo com o Sam, teve depois com o Varys, teve depois com o Tyrion, até que tava um momento que tava exaustivo já de tanto quererem forçar ele lá. E aí depois parece que simplesmente esqueceram de tudo isso. Aí eu fiquei meio assim, mas não era todo mundo que queria que o Jon fosse rei, por que agora ninguém mais quer? E depois que ele não sobreviveu ao Drogon, me é muito estranho os Imaculados e os Dothrakis, que já mataram uma galera por muito menos. Não deixarem ele vivo, sabe? Deixarem ele vivo parece muito estranho pra mim. Ficou eu acho que meio assim, ambíguo. tem duas coisas que são muito marcantes pra mim nesse episódio, que é a busca pela paz, independente de qualquer coisa, independente Sim. disso furar o roteiro, independente de não fazer sentido, eles queriam terminar com aquela ideia de paz. Temos Sim. 7 reinos pacificados, e isso atrapalhou. Apesar de ser bacana, ser a parte doce do final agridoce que foi prometido, eu acho que atrapalhou. Pra mim foi só doce. Eu acho que pra mim atrapalhou, sabe por quê? Porque o Jon poderia ser o grande salvador do mundo que matou a tirana autoritária. Só que eles construíram tão mal a ideia da Daenerys ser tirana autoritária, construíram tão mal o romance deles dois, construíram tão de maneira pouco caprichosa que ninguém comprou a ideia. Então ele salvou, mais ou menos, né? Ele reuniu as pessoas, os selvagens, o povo livre, a patrulha, o exército da Daenerys, acabou com a ameaça da longa noite, depois matou a Daenerys, mas ele não teve ele teve ações de protagonista que não ganharam holofotes de protagonista, sabe? Sim. Parece que ele estava só lá, que ele era mais um, e ele não era mais um, gente, ele é o protagonista da série desde o início, né? Sim. E, assim, tem muita coisa que fica aquela coisa dele voltar a estaca zero, né? E tanto na história dele voltar pra muralha, e até no visual. Ele tá muito parecido com o Jon das primeiras temporadas, o cabelo, a barba. Nossa, sim. Foi todo reconstruído pra voltar pra aquele momento, sabe? E aí, eu não sei, eu achei que ficou meio sem graça. Ficou sabe? sem graça porque é esperado, né? Por um lado é legal, porque subverte. Só que quando a gente subverte, a gente espera que seja algo mais, que dê mais emoção do que o que estava sendo esperado. E eu achei que deu menos emoção. É aquilo que eu falei ontem, quando a gente estava vendo. É uma jornada do herói do Campbell, assim, meio... Tomei mas escrevi, porque tudo foi Meio só tem um episódio, a gente tem que acabar isso agora. E acabou o dinheiro, acabou tudo, então vamos lá. Final, nota quanto, amiga, pro Jon Snow? Pra mim, 4, 3. Putz, não, amiga, pra mim dá pra passar de ano. Dá? Vou dar nota 6,5, assim, pro final do Jon. Tá bom. Próximo personagem que a gente vai falar é o Tyrion. Gente, por que esse homem não está morto e enterrado? Tu não acha que ele deveria morrer também? Eu acho que ele deveria morrer, apesar de eu gostar muito dele. Eu acho que faria mais sentido ele estar morto. Porque eu acho que fez o que fez e fez tantas vezes, né? Ele sempre vai ficar nesse papel de mão do rei, mão do rei, mão do rei. Fez várias coisas que não tiveram consequências, foi emburrecendo ao longo da série e assim, atrapalhando a missão da Daenerys. Até o amargo fim da Daenerys ele tava lá atrapalhando com ideias que... E parece que foi muito conveniente, sabe? Parece que foi só ele virar a mão da Daenerys que ele começou a ficar menos inteligente, assim. Aí parece que foi bem forçado. Por um lado eu meio que entendo o final do Tyrion vivo, e eu vou falar isso quando a gente falar do Bran, que é a questão dele ser esse cara que tem aquela consciência de chefe da casa civil, sabe? Tipo, ele é o cara que vai articular, ele é o cara que vai juntar os pontos e tal. Mas diante do que ele fez e do que a série mostrou pra gente, ele
praticamente não sofreu nenhuma consequência. Ele até no diálogo com o Jon falou assim, eu também amo ela. Dizendo que ele amava também a Daenerys, e aí parecia que isso ia virar tipo uma consequência que ia deixar ele mal, que ia deixar ele triste, mas aparentemente ele superou bem o problema. Ele não diz quanto tempo ele ficou preso, né? Ele fala que ele estava pensando nas últimas semanas, mas não sabe se foi semanas que ele passou preso ou se foram vários meses. Mas enfim, eu achei que ele merecia ter tido mais fidelidade ao personagem ao longo das temporadas anteriores, para que esse final fizesse mais sentido pra mim, sabe? Eu não odeio esse final dele, mas pra mim não fez sentido na história. Eu concordo, amiga. Tanto que nem tem muito o que falar, né? Qual a tua nota pra esse finalzinho? Já chamei no diminutivo, que é pra incentivar ela a dar volta abaixo. Meu final pro Tyrion é 3. Horrível de tudo. Os diálogos... acho que eu daria 5 pra ele, assim, só pra... Gente, a só série... porque eu gosto dele. A série degringolou tanto, amiga, que os grandes diálogos e longos monólogos do Tyrion eram uma atração da série antigamente. Nossa. E nesse último episódio, todo mundo tava assim... Os melhores capítulos são dele no livro, e na série eu esperava ele aparecer, sabe? Eu assistia pra ver ele. Nesse último episódio, toda vez que ele abria a boca pro monólogo, eu já ficava, esse cara de novo, uma matraca, chega. Eu não gostei, achei ó. Tá bom. Mas falando do Tyrion, a gente aproveita pra emendar logo no Bran, porque pra mim foi uma coisa assim, bem... como assim? Como assim? Só porque o Tyrion falou, todo mundo concorda? Vamos lá, né, gente? O pessoal de Dorne odeia os Lannister. Pra começar. Só porque o Tyrion deu um discurso bonito sobre o Bran, agora ele vai ser rei, não é? Pô, eu não me convenci, que dirá os Lords de Westeros. Olha, galera, entendeu? Eu gostaria de defender esse final por motivos de que eu acho que, tipo, o problema não é o desfecho, como a gente fala sobre quase tudo na sétima temporada, e sim o caminho que eles chegaram até lá. O Bran nem aparece na quinta temporada. A gente não cria empatia, né? A gente não tem simpatia por ele, nem carinho, nem afeto, nem torce por ele, nem se preocupa com o que vai acontecer por ele. Então fica uma coisa assim meio neutra. Mas eu acho interessante porque promove um paralelo interessante com a realidade de que nos momentos de crise você não pode ir nem pro lado e nem pro outro. Você tem que escolher alguém neutro, no meio. E ele, o Tyrion, ressalta isso. Ele tem uma história de vida bonita, inspiradora, fez o que fez, não sei o quê. Muitos personagens têm história bonita. Eu concordo. Mas eu acho que também ajuda o fato dele ser homem. Com certeza. Nossa, ainda mais que a série tomou umas decisões meio machistas aí nas últimas 2 temporadas. Então acho que o fato dele ser homem ajuda. Dá um pouco de sentido pra trajetória dele como Corvo de 3 Olhos, como se fosse um cara que tivesse vários marionetes. Dá um sentido, mas não explica, não justifica, entende? É porque eu acho justamente que ele até abandona o nome Bran Stark pra ser o Corvo de 3 Olhos, então de repente ele já é o Bran quebrado de novo. E eu acho que nisso que tu falou, da gente não criar empatia por ele, eu acho que precisava, já que ele era pra ser o rei no final, que ele tivesse um pouco mais de destaque como o Jon teve, sabe? Pra gente criar empatia, pra gente lembrar que ele é importante, porque ele não foi tão importante assim nessas últimas temporadas. Tirando a questão de descobrir o passado do Jon, eu não consigo lembrar de algo marcante que o Bran tenha feito. Porque não teve. Porque realmente não teve. Então eu acho que precisava que ele tivesse um pouco mais de atenção para o público. Não em relação ao Westeros, eu acho que tá ok, ele é uma pessoa neutra. Mas pra gente que tá assistindo, eu acho que não faz muito sentido, assim. Quer dizer, até faz, mas poderia ter sido melhor desenvolvido. O pessoal faz uns cálculos aí de que, tipo, eles ficaram sabendo do final, mais ou menos nas gravações da 6ª temporada, final da 6ª temporada, né? Então talvez eles nem tinham desenvolvido tanto o Bran assim, sem saber que ele seria tão importante, né? Então acho que nos livros, o Bran vai ser... Ele já é muito estrela no livro, mas assim, ele vai ser mais ainda, entendeu? E a série... Pois é, mas aí tu teve 2 temporadas pra dar destaque pro Bran e não deu, entendeu? Ficou lá sentado. Uma batalha contra o Rei da Noite não fez nada. Enfim. Achei legal também o Tyrion falar que ele tem a memória de tudo, né? Agora, sabe o que eu fiquei pensando? Será que todos os Corvos de 3 Olhos da história, o objetivo final dessa instituição, Corvo de 3 Olhos, era sentar no trono? Ai, amigo, não faz pergunta difícil. Outro vídeo. Próximo vídeo, tá, galera? Então, amiga, qual é a tua nota pro final do Bran? Nota alta, por favor. Eu acho que uns 6, 7. Gostei. O meu é 10. Cadê? Acho que o meu final pro Bran seria 8. É? Um pouco acima de ti. Tá bom.
A gente vai falar de quem agora? Da área. Putz, esse é 10, já tô antecipando. Próximo. Olha, eu acho que foi um dos melhores desenvolvimentos de personagem. Eu acho que a Arya foi bem fiel, assim, bem fidedigna ao que ela sempre foi. Tirando a parte de desistir da vingança, desistir de matar a Cersei. O único furo. Pra mim, o único erro dela foi esse. O único furo na parte dela foi esse. Eu não entendi também muito o súbito interesse dela de saber o que tinha a oeste de Westeros. Mas eu acho que é mais aquela coisa de não tem mais o que fazer aqui, vou pra outro lugar. É mais ou menos súbito, né, amiga? Porque ela fala isso umas 2 vezes. Mas também foi nessa temporada, né, que ela falou. Não, ela fala na sexta, parece, acho que Eu não lembro. na terceira, alguma coisa assim. Na sexta eu lembro bem que é com aquela atriz daquela peça que os homens sem rosto querem matar. Sim. Mas antes ela A fala Lady também. Crane. Bacana aquela personagem. Nossa, eu gostava muito dela. Então eu amo o fim da Arya. Gente, foi incrível, eu amei. Inclusive eu fiz tem uma... exploradora, vai descobrir o Brasil. Está no Colombo. Eu acho que assim, eu acho que é digno da personagem. Tem relação com a história de Westeros, que é a história da Elissa Farman, que inclusive eu fiz uma thread lá no meu Twitter e também no meu Instagram, nos stories. Então acessa Eduardo Laviano que vocês vão ver. Melhores stories. A Elissa Farman foi uma pessoa assim que se apaixonou pela Rhaenyra Targaryen há muito tempo atrás e ela fez a mesma coisa que a Arya, pegou um barco e foi descobrir o que tinha por aí. Então, assim, eu acho que tudo se encaixa, eu acho que foi um final digno pra personalidade dela, que a gente aprendeu a gostar e amar, e é isso. Não tenho reclamação não. É 10, né? É 10. Acho que é 10. Pra mim é 10. Ai, que tudo. Finalmente, parabéns, D&D. Tá aí, já que vocês reclamam que a gente é muito chorão, tá aí, um elogio pra vocês. E mais um elogio agora. É verdade, porque a gente vai falar de Sansa Sansa Stark. Gente, olha, se eu pudesse dar 20... Eu queria falar assim, sobre o caminho no episódio até acontecer o que aconteceu com a Sansa. Quando a gente viu aquela cena do conselho lá no Fosso dos Dragões, tava óbvio que ela era a melhor candidata pra sentar no Trono de Ferro. Só que aí, como tava muito óbvio, eu comecei a ficar... Não vai rolar. Isso é alguma sacanagem. Aí o Tyrion começou a falar quem foi a pessoa mais preparada, que já demonstrou saber das coisas, que tem uma história linda de vida inspiradora. Eu falei, a Sansa! Obviamente! E todo mundo parecia estar olhando pra ela, tu lembra? Eu tava. Todo mundo tava fazendo assim. Gente, eu super torcendo aqui. Foi tipo um dominó, tipo o Robin Ariel, todo mundo ficou olhando assim. Gente, quando ela manda o tio dela sentar, eu falei, gente, não tem... E finalmente o Ed apareceu, depois de sumir. Pra fazer aquela cena, né? Aquele papel de ridículo que ele fez. Alívio cômico, né? Mas tudo bem. E aí, tipo, tava óbvio que era a Sansa. E quando eles falaram que era o Bran, eu falei, putz... Coisa interrompida. Égua, cara. Aí, mas tá. Mas eu gostei que ela foi fiel ao desejo dela de libertar o Norte, independente de ser o irmão dela ou não. Sim. Então ela não ajoelhou e falou, olha, eu te amo, mas o Norte vai ser independente, é isso. Aí eu acho que tem outros furos de roteiro. Não em relação a Sansa, mas eu acho que, por exemplo, a Yara teria pedido independência também das Ilhas de Ferro. Isso ficou muito mal explicado. Eu acho que muitos reinos não iam ficar, tipo, só, ok, ou iam pedir pra si mesmos, ou não iam concordar com isso, mas enfim. Isso ficou mal explicado porque as Ilhas de Ferro eram independentes sob a tutela da Daenerys, né? Ela prometeu que chegando lá, com o apoio da Yara e do Tyrion, as Ilhas de Ferro iam ser independentes. Sim. E aí, quando ela vai conversar com a Sansa, é justamente essa a desculpa que ela dá pra Sansa. Falou assim, mas eu já liberei as Ilhas de Ferro, aí agora tu, aí depois o outro lado vai pedir isso, outro isso, todo mundo vai querer se libertar, não vai ter reino pra eu reinar. Então eu acho que isso ficou mal explicado. Mas eu gosto do fato do Norte ser independente, assim. Com certeza. Acho que faz sentido, que é muito grande, muita gente, eles têm uma cultura bem diferente, né? Então, acho que rola. E a cena final da Sansa, meu Deus, era o que eu queria ver desde a Batalha dos Bastardos. Porque, vamos combinar, foi ela que ganhou essa batalha, né, gente? Então, Rainha do Norte, linda, sendo saudada, assim. Ai, chorei, gente. Foi maravilhoso. Foi lindo, gente. O final da Sansa foi incrível. Eu gostei do... Desenvolvimento de personagem é isso. É isso, gente. Eu gostei muito da maneira em que eles foram fiéis a quem a Sansa é. Porque ela faz cara feia quando ela percebe que não é o nome dela que o Tyrion vai falar. Ela faz uma coisa assim meio... Ela olha pro Bran com uma cara meio... Tipo, tá mordida. Gosto que ela tá meio... Tá feliz, mas tá nervosa na hora da coroação dela, né? Sim. Tá meio tensa, assim. Aí ela olha meio deslumbrada.
porque era o sonho dela ser rainha, só que ela acabou sendo rainha de outro lugar. Então eu acho assim que foi excelente, eles acertaram em cheio. E olha a Sansa do primeiro episódio pro que a Sansa tá agora, eu acho que, nossa, foi perfeito, assim. Tirando a parte dela ser estuprada que não precisava, mas em termos de final, eu acho que não poderia ser melhor, sinceramente. E a Sophie Turner deu um show. Lindo! Ela e a Emilia Clarke atuaram muito nesse episódio. Muito, nossa. A Emilia Clarke subiu muito, fiquei muito feliz. Muito, a Emilia Clarke merece M pra mim, porque eu achei que ela arrasou em todas as cenas, foi tudo incrível. E a Sophie Turner também, então acho que são duas atrizes que a gente viu novinhas, não tão boas, mas que evoluíram com a série. Que aprenderam muito com a série. Inclusive até a Emilia Clarke falou isso no Instagram dela, né? O quanto ela aprendeu, o quanto ela evoluiu como mulher, como atriz. E eu acho que é muito legal. Eu acho que esse é o que GOT deixa pra gente, né? Apesar da gente ter problemas com a série, que é normal, porque é uma série muito que permite muitas opiniões diferentes por conta da quantidade de personagens, da quantidade de enredos, mas ela marcou uma geração, e eu acho que é muito legal a gente poder falar sobre isso, sabe? Mesmo discutindo, mesmo não concordando, ela agrega muito pra gente. Em termos de história, de política, de tudo isso, eu acho que é uma série muito, muito boa no geral, sabe? É a série da década, né? É a série como da é que uma década. série que pode ser a mais grandiosa de uma década vai passar assim despercebida, todo mundo concordando? É, exatamente. Quando então, tem essa divergência é legal. É porque funcionou. É porque deu certo. E agora dessa versão mais escura, pois o flash acabou por conta da bateria do meu celular. A gente vai agradecer vocês que assistiram o vídeo e falar pra vocês compartilharem, né? Sim. O que vocês acharam do final da Daenerys, do Jon, do Tyrion, Deixa da nos Arya e da comentários. Sansa. Que a gente quer saber, que a gente vai responder tudo. Sigam a Ana Paula nas redes sociais, eu vou deixar aqui o link na descrição. Obrigada. E toda ideia que vocês tiverem de vídeo Game of Thrones, falem, que agora acabou a série, eu tô com tempo, tô com vontade de conversar mesmo. A gente vai gravar um monte de vídeo. A gente pode pirar, né? Nas novas, os spin-offs, vai ter spin-off, né? Tá chegando, tá sendo gravado. Vai ser gravado agora em junho já. Já tem muito pano pra manga ainda, muita coisa pra acontecer. Então é isso, galera. 1 milhão de beijos. Beijo. Tchau.